Olá, pessoal! Aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Mais um vídeo para a turma 1001. Tudo bem, queridos? Desejo que todos estejam bem. Bom, nesse vídeo eu vou falar com vocês do capítulo 16, né? Que vem como título As Primeiras Fases da Revolução Industrial. Nesse capítulo ele aborda aí as 3 revoluções industriais, né? Primeira, segunda e terceira. Somente isso de conteúdo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar, né? No vídeo de hoje, eu vou falar somente da primeira revolução. E a partir dos próximos vídeos, a gente vai falando da segunda e da terceira revolução, ok? Então, para iniciando aí a nossa fala em relação à primeira revolução, eu quero falar com vocês o seguinte, que o capítulo ele aborda como objetivo, né, o capítulo que fala aí sobre as fases da Revolução Industrial, ele tem como objetivo relacionar a Revolução Industrial com a intensificação da transformação dos espaços geográficos, né? Esse é o primeiro objetivo do capítulo. O segundo objetivo é compreender a importância da localização espacial das jazidas minerais, do carvão mineral e do petróleo, no processo de industrialização mundial, né? No período aí entre os séculos 18 e 20. Então, esse é o segundo objetivo deste capítulo. E o terceiro é identificar as características de cada fase das duas primeiras revoluções industriais e transformações espaciais decorrentes de cada uma delas, ok? Então, estou falando do objetivo, né? Dos objetivos propostos aí dentro desse capítulo que fala sobre as revoluções industriais. Antes de falar aí, né, sobre o processo de transformação, iniciar falando da primeira revolução industrial, é importante vocês saberem que a primeira revolução industrial tem como fase inicial aí do processo de industrialização. Os transportes e os meios de comunicação nesse período ainda eram bastante precários. Em função disso, por algumas décadas, a organização espacial das grandes indústrias foi marcada pela sua concentração em áreas que reuniam algumas condições para reduzir os vistos, né, de fluxos, tais como mão de obra, energia, matéria-prima e mercado consumidor, entre outros fatores. Tá? Então, tudo isso é importante vocês saberem o que é relacionado aí à primeira revolução industrial. Agora sim, nós vamos falar de como iniciou essa primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial, galera, ela iniciou aí, né, o período entre os séculos 18 e 19, período de 1750, foi marcada principalmente pelo advento, né, da máquina a vapor, processo aí na indústria têxtil e locomotiva. Nesse período, a produção deixou de ser artesanal e passou a ser manufaturada. E a produção passou a ser em larga escala, né? Lá atrás, em capítulos anteriores, nós já vimos essa parte do artesanato, né? A fase foi marcada pela fase do artesanato e logo após a introdução aí da manufatura, tá bom? O marco do início, né, da Revolução Industrial, vamos falar sobre isso. A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram aí na Europa, nos séculos, né, já falei, 18 e 19. A primeira particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e principalmente com o uso das máquinas. E então é importante saber dessas principais transformações
para que quando chegarmos lá na terceira revolução, a gente poder fazer uma análise de como essas transformações que iniciaram lá em 1750, né, a partir daí do século XVIII, chegando na atualidade aí com a terceira revolução, para a gente poder analisar as transformações que ocorreram. Quais as matérias-primas, tá, dessa primeira revolução? A principal matéria-prima dessa revolução, tá, foi o mineral, né, principalmente aí o carvão mineral, extraído de minas, que eram a principal fonte de energia desse período, que alimentava as caldeiras e movimentava aí as máquinas industriais e barcos a vapor, tá? Era a única fonte de energia desse período, era principalmente o carvão mineral. Vocês já estão cansados de saber disso, porque isso é um assunto que inicia lá no 6º ano, né? Quando começa a falar de máquina a vapor, esse assunto, primeira revolução industrial, né? As revoluções industriais. Ela, aqui no ensino médio, né? Primeiro ano, ela vem mais como forma de revisar o conteúdo, mas já é um assunto que vocês já conhecem. O campo e as cidades, né? Na primeira revolução industrial, como essas transformações ocorreram aí tanto no campo quanto na cidade, né? A gente sabe muito bem que ao longo do tempo essas transformações, principalmente aí no campo e na cidade, elas foram ocorrendo de maneira até mesmo acelerada. Nas áreas rurais, instrumentos e técnicas tradicionais agrícolas, né, elas foram sendo substituídas pelos maquinários que cada vez mais, né, com o passar aí as fases das revoluções, esses maquinários eles vêm mudando a cada dia. Então, foi havendo aí essa substituição dos instrumentos rudimentares da primeira, e aí começou o processo de mecanização, né, dentro do campo. E na cidade, ao mesmo tempo que isso acontecia no campo, a produção nos cultivos e nas pastagens se multiplicavam, né, ao mesmo tempo que nas cidades acontecia o processo aí de urbanização, né? Mas esse processo de mudanças, né, das técnicas e instrumentos tradicionais para o processo de mecanização, lógico, não tem só a parte positiva, né? Tem também a parte negativa, que é principalmente a substituição de mão de obra. E nesse processo aconteceu aí, né? Desencadeou-se assim 2 processos interligados. Que processos são esses? O êxodo rural, né, que é a saída do homem do campo para os grandes centros urbanos. Isso, né, eu estou falando do campo, que o processo de transformação que passou a ser mecanizado, aumentou muito esse processo aí de saída, né, do campo para a cidade, que é o chamado êxodo rural. E nas grandes cidades aconteceu o acelerado processo de urbanização, tá? Então, quando se fala no processo de transformação no campo e na cidade, dentro desse período aí da primeira revolução industrial, foi justamente isso que ocorreu, né? As transformações que foi acontecendo ao longo do tempo, as substituições de instrumentos, de técnicas e também esse processo de urbanização que acelerou-se no decorrer aí dos séculos, ok? Então, esse é um pouquinho do assunto, né, que fecha a primeira revolução industrial. Peço a vocês que na apostila tem uns textos complementares que eu peço a vocês que dêem uma olhada, que dê uma analisada aí nesses textos, tá? É um capítulo bem pequeno, falando aí das 3 revoluções. Lembrando que nesse vídeo eu só estou falando da primeira, tá bom? Então é isso. Lembrando que, tendo dúvida, entre em contato comigo, aquele esqueminha que vocês já sabem. E logo, logo estaremos juntos, se Deus quiser. Até o próximo vídeo com a segunda revolução industrial.